E a convidada de hoje, nada mais, nada menos do que doutora Lívia Lira. Ela é uma cirurgiã vascular, especialista em métodos super modernos de como tratar as varizes. E aí, você sabe de como se cuidar? Hoje a gente vai aprender várias dicas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tássia, obrigada, Juninho, pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa leve e proveitosa, com muito conhecimento para vocês. E a gente quer muito saber dessa história, né? Porque nós estamos em Minas Gerais, você é uma mulher reconhecida no Brasil e no mundo. Como é que você veio parar em Belo Horizonte? Me conta essa história. Então, eu sou alagoana, eu nasci em Alagoas, meus pais são alagoanos e, aliás, minha mãe é piauiense, meu pai é alagoano, mas eu nasci lá em Maceió, fiz faculdade em Maceió e saí de Maceió para fazer residência. Então, eu sou cirurgiã geral. Eu fiz cirurgia geral aqui em Belo Horizonte, em seguida eu fiz cirurgia vascular e me subespecializei no tratamento moderno de varizes. Então, eu vim para fazer residência e aí fiquei. Fui ficando e fiquei. Na verdade, acaba que no momento da residência, a gente cria laços profissionais, enfim, é um momento muito intenso da nossa profissão. Por Belo Horizonte ficar muito perto de São Paulo e de grandes centros, e eu queria realmente me especializar no tratamento moderno de varizes, eu acabei escolhendo ficar aqui. Você está morando em BH tem quanto tempo? 15 anos. Você não está apta para tirar o passaporte mineiro ainda não. Quanto tempo eu preciso? Não, porque eu te ofereci um café ali, você falou que não queria. Aí passou 5 minutos e falou assim, não, aceito sim. O mineiro, ele não renega um café, né? Não, um cafezinho não. Então, tá bom. E essa trajetória? A gente teve a oportunidade de conversar uma vez, você me contou sobre o projeto, que foi pelo Brasil inteiro. É muito legal isso, você contar para as pessoas. Como é que foi a ideia, verdade, como é que surgiu? Desde muito nova eu tenho uma veia empreendedora, né? Eu sempre gostei de desafios, eu sou uma pessoa apaixonada por desafios, por melhorar como pessoa, e eu acho que essa trajetória do empreendedorismo, dos desafios, acabam trazendo isso para a gente. E quando eu terminei a residência, quando a gente termina a residência, quem é médico ou está terminando uma faculdade de medicina vai saber o que eu estou falando, a gente sai um pouco perdido. Assim, a faculdade nos dá muita bagagem técnica e pouca bagagem de gestão, pouca bagagem de como entrar dentro de um mercado, né? Uma visão 360 graus mesmo. Quando eu saí da faculdade, eu falei, não, eu quero trabalhar de uma maneira independente, de uma maneira diferente, trazer uma visão de uma medicina humanizada, mas ao mesmo tempo tecnológica. Você que é minha paciente sabe do que eu estou falando, assim, de trazer um acolhimento e trazer excelência ao mesmo tempo. E daí, quando eu montei meu consultório, eu vivi inúmeros desafios, né? Tanto, assim, você tem que ficar muito bom tecnicamente, ao mesmo tempo empreender. E, ao longo desses mais de 10 anos como cirurgião vascular, eu consegui me posicionar no mercado. Então, eu tive uma trajetória que a minha pele foi no fogo e, conseguindo viver e atravessar esses desafios, eu consegui ajudar outros colegas nessa veia empreendedora, nessa visão estratégica de carreira e de vida. Eu consegui transpor isso e ajudar outros colegas a também se posicionarem na carreira. E disso nasceu um projeto de educação, que é o Flebo Academy, que Flebo de flebologia. Flebologia é a ciência que estuda as veias, no caso, a patologia, as varizes, trombose, enfim. E com esse projeto a gente trouxe tanto uma visão técnica quanto uma visão estratégica da medicina, unindo e trazendo uma visão 360 graus, que eu senti falta quando eu terminei a faculdade. Então, isso, no final das contas, quando a gente fala de legado, no final das contas, o que a gente espalha é muita qualidade de medicina e satisfação para os pacientes. No final, é algo que gera um impacto muito grande, que impacta na vida do médico e, consequentemente, dos pacientes que são atingidos de uma maneira exponencial. Eu hoje vivo o lado clínico, tanto de gerir minha clínica e atuar na frente da minha clínica, como no projeto de educação, replicando esse negócio de maneira adaptada e individualizada para os outros colegas. E esse projeto de educação são as palestras? Como é que é? Me conta mais um pouco sobre isso. São palestras também, tipo, a gente participa dos congressos, então a gente traz o conhecimento compilado, mas também de treinamentos individuais presenciais. E uma vez que eu treinei vários colegas, na época já tinham mais de 100 colegas que haviam sido treinados por mim aqui em BH, a gente vai entendendo que as dúvidas se repetem, as dores são parecidas. Com a pandemia,
a gente cresceu o braço online do projeto de educação e hoje a gente tem uma plataforma online, um aplicativo que tem toda a trilha de conhecimento ali compilada e organizada. E a gente tem, para mim é o ápice do app, uma área de comunidade em que existe uma troca muito grande entre os colegas que, no final, empreender ou você até mesmo... eu acho que independente da profissão, são profissões que, de certa forma, são solitárias, sabe? Assim, às vezes você vive uma dor, uma dúvida ali sozinho e acha que é só você. E, na verdade, nessa comunidade, a gente tem uma troca de uma maneira muito leve, muito segura, de maneira muito confortável, as pessoas conseguem colocar suas dúvidas, suas dores ali, ter uma troca muito rica e, repito, no final das contas, os pacientes que ganham nesse projeto. Todo profissional que exerce uma posição de liderança, ele é solitário, né? E eu acho que o médico mais ainda, porque existem decisões que às vezes você tem que tomar sem o aval de ninguém. Como que é isso para você? Na verdade, assim, a gente tem uma retaguarda da ciência sempre. Então, se o médico se propõe a estar atualizado, de certa forma, a ciência vai dar uma retaguarda, mas eu costumo falar assim, que no dia a dia, no tete-a-tete, cada paciente que senta na sua frente é um. Então, eu falo sempre para os pacientes assim, ó, o tabuleiro do jogo aqui é muito seguro. Eu tenho conhecimento, eu tenho a retaguarda da ciência, eu tenho estrutura, eu tenho processos, eu tenho tecnologia, mas cada um que senta na minha frente é um. Então, cada condução de cada paciente, ele leva ao que é medicina baseada em evidência. É a ciência, o que eu tenho disponível e melhor posso aplicar, mas, no final das contas, é sobre cada ser individualmente, você tomar decisões. Por isso que, no projeto de educação, a comunidade acaba trazendo justamente esse poder de decisão de maneira individual, mas, ao mesmo tempo, compartilhada e não solitária, porque a experiência de um vai ajudar na decisão do outro e, no final, os pacientes saem ganhando. Educação física, a gente vê muito isso. Eu estudei educação física e quando eu vejo uma pessoa copiando o treino da outra, eu penso nisso e falo, não é para você. Tem a individualidade biológica, né, que a gente chama. Sim, total. E todo mundo pensa, não, vou fazer isso que fulano está fazendo e está dando resultado para ele. Mas pode ser que não dê para você, entendeu? Precisa de um profissional ali, já te avaliando, vendo Com certeza. qual a melhor forma de chegar no objetivo que você quer, né? E muitas vezes, assim, dentro da lógica do que é o tratamento moderno de varizes, a gente teve evoluções de técnicas, de forma de tratar muito grande. Mas o ponto-chave foi a precisão do diagnóstico. A forma como o diagnóstico é feito é extremamente preciso. Porque antes, para você ter um ultrassom, era muito, por exemplo, era muito mais difícil. Hoje a gente tem um ultrassom na sala. Então, eu vejo o paciente, eu faço o ultrassom, eu tenho uma visão daquela complexidade do que está ali na superfície da pele, que vai até lá dentro, e eu consigo traçar um planejamento individual. Mas, ainda assim, ao longo do tratamento, muitas vezes a gente tem que mudar de estratégia, porque a resposta é muito individual, né? Muito, completamente peculiar. Você fala varizes aqui, me vem uma lembrança tão boa. Minha mãe fez o tratamento de varizes e chegou lá com a perna toda enfaixada, né? Estou falando de 15 anos atrás, talvez mais. E ela não andou, né? Ela sentou lá no sofá e ficou parada, deitada, com a perna para cima. Aí teve uma hora que ela falou assim, quero dormir, mas não posso andar. Aí eu peguei ela no colo e carreguei ela. Nossa, como é bom ter um filho forte, né? Eu lembro disso. Toda vez que você fala varizes, é isso que vem na minha cabeça. A sorte dela é que ela tinha um filho forte, né? Mas, assim, hoje até quem não tem filho, quem não tem quem carregar, isso não é um problema. Faço... Quarta-feira, hoje é sexta, quarta-feira eu tratei duas pacientes, safena, varizes mais calibrosas. Pacientes foram embora andando, tranquilo, terminou o procedimento, fez um lanche e foi embora, andando, tranquilo. Não parou a rotina do paciente, sabe? E nessa vida atribulada, corrida, isso faz muita diferença porque, especialmente, mulheres, é uma doença mais prevalente em mulheres, né? Por quê? É genético e mais prevalente também. Mas é mais prevalente, a tendência é maior nas mulheres e acaba que a gestação interfere, a questão hormonal interfere também. Então, fisiopatologicamente, na verdade, falando, é mais prevalente em mulheres. E existe forma de evitar? Com certeza. Seguinte, é uma tendência genética, mas eu costumo falar que, como toda tendência genética, não é condenação genética. A forma como a gente vive vai interferir daquilo exacerbar a tendência ou não. Então, vou falar uma patologia que não tem nada a ver com varizes. Vamos supor uma tendência a ter um câncer. Tem uma história de câncer de mama na família.
Isso quer dizer que a outra mulher, a outra geração vai ter câncer de mama? Não. Mas que veio codificado, tem tendência a ter câncer de mama na família. Se a pessoa vive um estilo de vida que não é saudável, um estilo de vida que eu falo inflamado, sem fazer uma atividade física, comendo alimentos que inflamam, essa tendência exacerba. Isso é a mesma coisa para varizes. A tendência genética ela acontece, mas ela vai exacerbar mais ou menos a depender do estilo de vida que a pessoa leva. Uma alimentação saudável, atividade física, conseguir manter o peso ali, sono, estresse controlado, tudo isso desinflama. Tudo que desinflama diminui a tendência de isso exacerbar ao longo da vida. Tem um negócio que eu acho interessante, que eles falam muito generational curse, né? Que é uma maldição de gerações, né? Que você carrega de geração em geração, que é o que você está falando. E não é uma maldição de geração. É porque você está repetindo os mesmos hábitos. Os mesmos comportamentos do seu avô, do seu pai, da sua mãe. E então você carrega isso de geração em geração. Mas não Sim. é uma maldição. Você que está trazendo Você isso. pode quebrar, inclusive. Você pode quebrar. Você pode ser a primeira geração a quebrar essa tendência. Lívia, hoje as mulheres elas estão muito precoces, né? Inclusive em relação aos ciclos, né? Hormonais. As meninas cada vez mais jovens estão menstruando antes. Isso é uma coisa que está acontecendo por causa de alimentação, enfim, outros fatores. Qual a sua indicação de quando que a mulher, a jovem, deve fazer a primeira consulta para poder ver as suas tendências, como estão os seus vasos? Eu tenho pacientes de 15 a 90 anos. Então, essa tendência genética e esse entorno vai interferir em aparecer antes ou depois. Então, assim, para facilitar o entendimento, eu vou trazer assim, quais são os sinais e os sintomas de que qualquer mulher, ou homem também, independente da idade, busque ajuda. Então, sinais. Sinais vão ser vasos na pele, tipo vasos avermelhados, azulados, às vezes aquelas varizes mais abauladas na pele, isso são sinais. Mesmo sem dor? Mesmo sem dor. Então, são sinais de que ali aparecem aqueles microvasos na pele ou até as varizes mais saltadas. Nos casos mais avançados, as varizes podem causar perda de pelo, pode causar um escurecimento na pele, a pele ficar amarronzada, especialmente ali perto do tornozelo, e em casos mais avançados ainda aparecer úlcera, ferida na pele. Costumo falar que varizes é uma doença que traz uma repercussão estética. Então, esses são sinais. À medida que isso vai avançando, por exemplo, a pele vai ficando, dá uma coceira, dá mais avermelhada, escurecida. À medida que isso vai acontecendo, tende a ter mais sintomas. Quais são esses sintomas? Dor, peso, cansaço, inchaço na perna, coceira, às vezes aquelas pintinhas avermelhadas, tipo umas petequias na pele também. A pele pode ficar escurecida, como eu falei, e aparecer úlcera. Isso aí vai associar aí uma perda de qualidade de vida muito grande. Então, eu tenho pacientes que, apesar de ter um aspecto estético que ele não está feliz, é o paciente que chega para mim e fala assim, a estética eu quero ver depois. Eu não estou aguentando de dor, de peso, de cansaço, de não conseguir dormir por ter assim, um incômodo muito grande, né? A obesidade faz diferença? Totalmente. Primeiro que a obesidade ela vai estar associada à inflamação. Então, como eu falei, vai disparar ali todas as tendências genéticas ruins que você possa ter. E o peso em si aumenta a pressão dos vasos nos membros inferiores e isso aí vai repercutir a uma piora de todos os sintomas que eu falei agora. Você é uma médica brava? Madura? Não, eu sou fofa. Você é brava agora? Não, eu sou fofa. Nossa. Eu sou fofa. Eu preciso de uma médica brava. Por que essa pergunta? Porque meu pai, não adianta. Você fala com ele, não entra na cabeça. Ah, mas não é na brabeza que você entra na mente do paciente. Já tentei. É no amor. Já tentei no amor, no carinho, na piadinha. Não tem jeito. Mas no final o paciente tem que querer. Não, meu pai tem... O processo de perda de perda de peso, de mudança de estilo de vida, o paciente tem que querer muito. Ele está com 68 anos e chegou de viagem, deve ter uns 6 meses, e tem uns 3 que ele está reclamando de dor na perna. Foi no médico e o médico falou com ele, não, tem que fazer uma cirurgia aqui, de varizes e tal. Ele fez. Só que o estilo de vida do meu pai, eu não sei o que eu faço mais. Eu gosto de carne gorda, bebe 2 vezes na semana no mínimo, e
não fuma, mas também não faz exercício, trabalha um pouco com o corpo, que ajuda. Mas como que eu faço com ele? Fala pro meu pai. Vou mostrar para ele. Qual que é o nome dele? Julinho também. Julinho. Ó, Julinho. Seu Julinho. Ó, não adianta tratar as varizes se não cuidar do estilo de vida. E muitas vezes está culpando as varizes de um sintoma que nem é tão culpa das varizes assim, tá? Isso é um ponto em comum. Pacientes que nos procuram com dor nas pernas e peso, cansaço, às vezes tem um vasinho lá. Mesmo fazendo ultrassom, é algo bem superficial e a culpa não é das varizes. Muitas vezes é do estado inflamatório e de uma patologia que está cada dia mais falada, que é o lipedema, que é uma tendência genética de haver uma inflamação do tecido gorduroso, especialmente da cintura para baixo, apesar de poder também ter nos membros superiores, às vezes até isolado no membro superior. E qualquer situação de gatilho de inflamação, até mesmo não alimentar, como insônia, estresse, gera essa questão de peso, de dor na perna, e as varizes foram culpadas por muito tempo, e talvez os pacientes foram até hipertratados na busca de uma melhor qualidade de vida, quando ele precisava mudar de estilo de vida. Então, seu Julinho, o senhor precisa ir, vai lá para eu poder... Eu não sou brava, não, eu falo com amor. Ele vai tratar isso aí. E tem um método também que eu, como cliente, já estive submetida à Lívia, um método assim que a gente nem quer ir embora, sabe, da clínica, porque a gente chega lá, é tanto carinho, tanto amor às pessoas, porque é isso mesmo, né? Medicina humanizada, como você é recebido. E durante o processo, ela perguntou para mim assim, qual é a música que você mais gosta? Então, eu fiquei relaxada. Quando terminou, ela disse, acabou. Aí eu falei assim, mas já não queria nem ir embora, estava tão gostoso ali. E isso é realmente eu deixo aqui, né, o meu exemplo, porque às vezes a gente tem medo de ir, a gente se resiste a tratar, e existem coisas muito modernas hoje em dia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Lívia. Ninguém melhor do que você, né? Eu, como paciente, não sei explicar. O que mudou nos últimos 10 anos no tratamento de varizes? Perfeito. E é bem esse tempo, assim, no Brasil, 10 a 15 anos, de uma mudança muito grande. Eu vou começar falando de qual foi meu ponto de inconformidade que me fez caminhar por aí, pelo tratamento moderno de varizes. Quando eu terminei a residência, que a gente tinha pouco contato com a doença venosa, e apesar de ser a doença mais prevalente dentro da vascular, a gente tinha pouco contato com isso. E o que eu ouvia muito dos pacientes era assim, eu não quero mais tratar, desisti de tratar, porque eu trato, o problema volta, é doloroso pra caramba e não adianta, e então não quero tratar. Era um paciente que ele se sentia meio sem dono, sem uma visão clara do que é a doença e de como que seria a evolução da doença. Então eu falei assim, não é possível, tem que ter uma outra forma de tratar isso. E nessa caminhada eu comecei a estudar pessoas e formas, pessoas que já tratavam varizes de uma maneira diferente. Aqui no Brasil, o Brasil é pioneiro nisso. O que existia na literatura de novidade. Então, nisso daí foi quando eu falei para vocês, assim, o ponto principal foi um diagnóstico preciso. Como tudo na vida, gestão, que seja a gente ter um planejamento estratégico do que fazer, e para isso a gente tem que saber onde a gente está pisando e como vai lidar com aquilo, foi o ponto-chave de mudança do tratamento de varizes. Então, até mesmo para quem hoje não dispõe de técnicas tão modernas para tratar, tendo uma visão do que está lidando, consegue ser mais estratégico dentro do tratamento. Então, ponto número 1, diagnóstico extremamente preciso. Então, isso foi um ponto-chave. Aí a gente vai para a questão do tratamento. E antes de ir para o tratamento, essa questão do diagnóstico é um ponto que eu sempre explico para os pacientes assim, varizes é como uma parede infiltrada. Você vê uma parede infiltrada, o problema não está na parede, está no cano atrás. Muito boa, muito boa. Que pode ser um caninho associação fininho ou pode ser um cano grosso que está lá no fundo. Uma pessoa que vai fazer um trabalho nessa parede infiltrada e é desavisada, ele fala, dona Tássia, fica tranquila, eu vou raspar aqui, passar uma massa e pintar. Dali a um tempo vai estar tudo infiltrado de novo, você fala, até que você eventualmente mexe com aquilo umas 3, 4 vezes, você fala, sabe uma coisa? Não está adiantando, deixa para lá. Deixa para lá. E aí, esse deixa para lá, o que tem de mulheres que sofrem com sintomas e sofrem com um dos grandes males que mina a vida de alguém, que é uma perda de autoestima, né?
A perda de autoestima, ela dispara problemas emocionais, que dispara problemas físicos, que dispara problemas de bem-estar e de lidar com a vida, é muito grande. Então, eu lido com muitas mulheres que perderam essa liberdade, essa autoestima, esse bem-estar, e que estão lá vivendo dentro de uma casa com parede infiltrada, achando que não tem solução. Mas tem solução. Então, esse é um ponto. Então, varizes é uma doença com repercussão estética e deve ser tratado como tal. Então, um diagnóstico preciso. Não acho que é só fazer aplicaçãozinha por aí, que não é. Diagnóstico preciso. Bem, vamos tratar. Aí eu vou dividir aqui em 2 visões aqui. Os microvasos, aqueles pacientes que a gente faz um diagnóstico e só tem vaso na superfície. Aí esses pacientes a gente trata com laser, através da pele, que é o que a gente fez, e a aplicação tradicional juntas. Então, a gente usa um método físico, que é o laser, associado ao método químico. Qual é o melhor? Os 2 juntos. Os 2 juntos. Não precisa brigar, os 2 juntos. Ponto. E, eventualmente, a gente também associa a espuma, que é um método que a gente pega o líquido e mistura com ar, fica parecendo uma espuma de barbear, por isso chama espuma, que é um pouco mais intenso, e a gente utiliza em casos mais resistentes. Porque ele que já é mais intenso, por que já não usa ela? Porque o que é mais intenso pode trazer efeitos colaterais maiores. Então, a gente usa o menor possível para aquele vaso responder. Então, microvasos foi laser, aplicação, eventualmente a espuma. Para os casos que a gente faz um diagnóstico de uma safena comprometida, de uma veia mais grossa, e aqui eu trago um ponto, eventualmente, essa safena comprometida e essa veia mais grossa não vai estar visível. Então, igual o pedreiro que chega querendo passar massa e lixar e pintar a parede, esse é um diagnóstico que a gente faz. Parece ser só superficial, mas não é. Então, a gente faz um diagnóstico de fora para dentro para tratar de dentro para fora de maneira segura e que traga um resultado duradouro. E aí, ao longo desses 10 anos, assim, a gente evoluiu muito. Era um tratamento que só era feito no hospital, com anestesia na coluna, ficar enfaixado, tinha que ter um filho forte para carregar depois do procedimento, né? E hoje a gente trata sob anestesia local, com uma sedação leve e com endolaser. A gente leva o laser por dentro da veia, completamente guiado por ultrassom, com uma precisão muito grande. E, assim, eu realmente, ao longo desses mais de 10 anos tratando varizes, assim, é impactante ver o quanto que as pessoas melhoram sua qualidade de vida. E pacientes que falavam para mim, já tinha desistido e minha vida mudou, eu estou extremamente feliz. E aqui eu não estou trazendo um ponto de que traz resultado 100%? Traz resultado 100%. Eu sou muito realista com o paciente. Tem casos que são mais previsíveis de boa resposta, casos mais difíceis, vasos mais fáceis de responder, vasos mais difíceis. Então, não tem 100% em medicina. E varizes não tem cura também. Mas é um tratamento que traz um resultado duradouro. E aí eu vou trazer o ponto do conforto. Tem pacientes que têm medo de agulha e têm medo de sentir dor. Eu sou esse ser humano. Por isso que na clínica eu cerco de todos os lados para o paciente se sentir confortável. Porque eu sei que não é frescura o paciente sentir dor, sentir medo de agulha de forma alguma. Limiar de dor é algo individual e o medo também é algo muito peculiar a cada um. Então, desde do ambiente, do cheiro, da forma como o paciente é recebido, da música que toca, de perguntar qual música você quer ouvir, a gente dá uns comprimidos para tomar 2 horas antes de analgésico para diminuir a dor também, e o óxido nitroso, que é o gásinho que a Tássia usou, maravilhoso. Adoro. Maravilhoso. Que tem um efeito rápido e que o efeito passa de maneira muito rápida também. Então, não é uma sedação venosa, é uma sedação leve, mas tem uma paciente minha que me falou assim, a referência dela é a que eu dou para os pacientes. Fala assim, não é que não sinta dor nenhuma, é que a dor fica lá no elevador, fica longe. Fica longe. A dor fica longe. Eu né? posso dizer que eu não senti dor, eu viajei, mesmo. eu fui em outro mundo, entendeu? Escutava assim de longe as músicas que ela estava ali tocando e cantando, porque ela faz o trabalho dela cantando com muito amor, mas eu realmente tive um sonho assim que foi excelente. Na próxima vez que a gente fez, acho que umas 3 sessões, eu falei assim, eu quero de novo, cadê o gás?
Cadê as varizes? Na última, ela falou, não vai precisar, que já não tem mais nada. Eu falo, não, eu queria ter um lugarzinho. É porque, às vezes, a gente passa pela vida assim, sem encontrar respostas agradáveis. A gente sempre acha que o médico é significado de doença, de dor, de desconforto. E eu venho dessa história familiar, né, de ter essa facilidade, essa tendência de doenças vasculares, né? Eu, inclusive, já fiz uma cirurgia na perna esquerda há mais de 10 anos atrás, que tirei parte da safena, e era jovem ainda, antes de fazer 40 anos, mas hábitos como excesso de salto, ficar muito tempo sentada, pernas cruzadas, que antes eu não sabia que prejudicava. E hoje eu já tenho uma outra visão, então eu vejo assim, que realmente tem solução e a gente só tem que prevenir e buscar um profissional como a Lívia, né, que me trouxe aí um mundo novo, e eu já estava quase 3 anos com a pandemia, sem fazer o tratamento. Quando eu encontrei ela, realmente eu fiquei surpresa com a modernidade de hoje, né? Então, você que está nos assistindo, não deixe de tratar, não se acomode, não fique dentro dessa casa, como ela disse, que eu achei sensacional essa forma a casa infiltrada não precisa. A casa infiltrada não precisa, nem nada na vida da gente, né? A gente não precisa de casa infiltrada em nada, nem na saúde, nem no emocional, nada. A gente tem que tomar a decisão do que a gente quer, que a gente quer melhor para nós, né? Isso aí. E eu tenho uma paciente, ela tem 75 anos, maravilhosa, e aí ela falou para mim assim, a gente estava, acho que na metade do tratamento dela, e uma resposta super boa, ela me deu um abraço, ela falou assim, eu tenho que te agradecer, porque eu estava vivendo com isso, assim, estava me fazendo mal, depois dos 70, várias coisinhas vão me incomodando, o que a gente puder melhorar, eu acho que isso é em qualquer fase da vida, né? O que for possível de melhorar, a gente melhorar. O que não é possível, a gente aceita e segue o baile, né? Mas o que é possível melhorar... E um ponto, assim, voltando para o projeto de educação, tenho certeza que isso aqui vai chegar em vários lugares do Brasil. Um dos objetivos do projeto de educação era que em cada lugar do Brasil houvesse alguém falando a mesma língua, no sentido de ter responsabilidade, ter conhecimento, ter técnicas de excelência, ter comprometimento com o paciente. E essa primeira meta foi cumprida. Em cada lugar do Brasil tem alguém falando a mesma língua e certamente vocês vão ser bem cuidados. A Tássia falou aqui de usar salto, perna cruzada. Essas coisas aceleram o processo de varizes? Vamos lá, os mitos e verdades. Isso, boa. mitos e verdades. Mitos e verdades da varize. Vamos para o salto. O salto não tem evidência que ele causa varizes, mas o salto ele muda a dinâmica circular, de movimentação, de bombeamento da panturrilha. Então, a panturrilha é o coração da perna. Nosso coração bate sozinho, a panturrilha faz um trabalho árduo de levar o sangue contra a gravidade e a gente tem que movimentar ativamente. Então, o salto ele muda a dinâmica de movimentação do membro inferior e das bombas musculares. Então, pela ciência, não há uma evidência de que causa varizes, mas que pode trazer sintomas semelhantes a quem tem varizes. Pensa uma cisterna e uma caixa d'água. O cano pode estar bom, se a bomba estiver desligada, a água não sobe. Mesma coisa. Então, de certa forma, o salto interfere nisso. O fato de ficar muito tempo sentado aumenta a pressão dentro dos vasos e exacerba sintomas também. Então, isso é extremamente importante, essa movimentação. E para quem não tem escolha e fica muito tempo em pé ou sentado, o uso da meia alivia muito essa questão dos sintomas também. É interessante isso, porque eu fui uma vez fazer uma cirurgia e o médico, a cirurgião, ia enfrentar uma cirurgia longa, de mais de 10 horas, jovem, e ele me mencionou isso. E foi uma coisa que a gente não sabia, né? Quer dizer, quem fica também em pé muito tempo precisa da meia. Então, assim, quais são os conselhos que você deve usar a meia? Avião, quando fica em pé, mais de 10 horas, trabalha em pé, ou quando fica sentado, ou sempre? Como que é isso? Tá. A meia, ela não previne varizes, tá? Mas a meia, ela melhora os sintomas. Então, um paciente que fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, e tem sintomas de peso, cansaço, inchaço, usar a meia vai trazer esse alívio. E aqui eu chamo a atenção que tem pacientes que têm sintomas, mas nem sabe que tem sintomas, porque já acostumou tanto a viver com aquilo que acha que a vida é assim mesmo. E aí, quando usa a meia, fala, nossa, eu termino o dia melhor, mais disposto, porque é uma dor que incomoda. Então, a meia, ela melhora sintomas. Então, você fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, no dia a dia, vale usar a meia se você tem essa sensação de peso, de cansaço, de inchaço. Isso pode variar. Por exemplo, um dia mais quente,
Para as mulheres, de acordo com o ciclo menstrual também, nos períodos pré-menstruais, costuma esses sintomas exacerbar. Então, você pode usar, não todos os dias, mas em períodos em que o sintoma esteja mais exacerbado. Se você for viajar, viagens acima de 4 horas aumenta o risco de trombose. E a pressão do avião pode causar também, ajudar a ter trombose? E o que realmente é trombose? Tá. Né? A trombose é a formação de coágulo dentro da veia. Trombose venosa profunda é quando isso acomete, essa formação de coágulo acontece dentro dos vasos profundos, ou seja, que estão abaixo, dentro da musculatura. Tá? Então, está no sistema venoso profundo. Quando é superficial, a gente chama de flebite. E essa formação de coágulo acontece por 3 motivos descritos, que chama tríade de Wischel. Uma é lesão na parede do vaso. Essa lesão na parede do vaso, por exemplo, teve um acidente de moto, teve um estiramento ali, uma luxação de joelho, aquilo pode causar uma trombose. Outro, trombofilia, é uma tendência genética de que teu corpo forma trombos mais fáceis. E a outra é quando, por algum motivo, há uma estase. Por exemplo, você está parado dentro do avião, você vai ter uma tendência maior das células se agruparem ali e formar um coágulo. Cirurgia longa, mesma coisa, você está ali deitado. Você está doente, acamado, também tem uma estase. Por isso que quando o pessoal faz cirurgia, que é às vezes de outra coisa, eles colocam a meia no paciente que está deitado. Meia ou compressão intermitente, tem uma bota de compressão que fica durante o procedimento, justamente porque a estase sanguínea gera essa maior tendência de formar Você está trombo. falando aí, agora eu estou com um monte de dúvida aqui, porque mito é verdade, né? Eu queria fazer uma brincadeira aqui para poder ajudar todo mundo. Uhum. A gente vai perguntando para você se é verdade ou se não é verdade, tá boa. bom? Por exemplo, cigarro. Cigarro aumenta tanto o risco de trombose quanto de varizes, porque cigarro inflama. Gordura. Álcool. Eu achei que era um... Vamos lá. Na verdade, o álcool, o cigarro, ele não vai ter uma evidência clara, assim, tá? Que álcool causa varizes e causa trombose, mas gera um processo inflamatório. E de desidratação também, né? Então, a cabine do avião, assim como o álcool, desidrata. A desidratação leva a um agrupamento maior das células e, consequentemente, maior risco de trombose. Torresmo. Em tese. Torresmo mineiro. Moderado. Moderado? O que é moderado? Não, aí tem que ver com o seu Julinho. Tem que ser assim. Uma vez por semana, pode? Pílula anticoncepcional. O estrógeno aumenta o risco de varizes e as pílulas que também têm alta quantidade de estrógeno, altas doses de hormônio, aumenta o risco de trombose. Açúcar? Açúcar inflama, né? Tudo que inflama. Tudo que inflama. O que inflama? Glúten, açúcares refinados de uma maneira geral, lactose, só que insônia, estresse, tudo isso inflama, tá? Só que o gatilho de inflamação ele é muito individual, de uma pessoa para outra. Então, você pode comer glúten e não te inflamar tanto, me inflama muito, por exemplo. Então, cortar glúten para mim é fundamental. Açúcar me inflama demais também. Então, o gatilho de inflamação ele é muito individual, de paciente para paciente. E como que você descobre qual que é o seu gatilho? Vivendo e aprendendo ou existe um exame hoje que já determina o que você deve ou não ingerir ou tirar da sua dieta para que você tenha uma vida mais saudável, desintoxicada e tudo? Vivendo e aprendendo é um ponto, tá? Mas hoje existem testes alimentares que te permitem, testes genéticos alimentares, que você, a maior parte com saliva, e você consegue identificar o que pode ser mais gatilho para você. Mas eu falo o seguinte, para dar um start de uma vida mais saudável, não precisa esperar, porque a gente sempre vai arrumando uma desculpa, né? Não precisa você esperar fazer um teste, esperar o teste chegar, não. Já dá para tomar muita água, fazer um mínimo de atividade física e diminuir glúten, lactose e carboidratos refinados, especialmente açúcares, você já vai melhorar bastante. Esse negócio de água é uma coisa que todo profissional sempre fala pra gente. E eu, mulher, às vezes eu tenho dúvida, né? Porque a gente fica naquela coisa assim, se eu tomo água agora, eu quero ir no banheiro. Se eu tomo água agora, eu não posso... Eu tenho uma reunião, não posso tomar água. Qual que é o mínimo de água que eu devo ingerir para ter uma vida mais saudável? Um paciente de 70 quilos, vou botar uma média aí de 70 quilos, em torno de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Então, eu estou fora da média, porque 2,5 litros, né? Eu estou com 70 quilos.
Então. Eu não consigo ingerir isso diariamente. É um Qual desafio é? para mim também, tá? Porque- Tem que estar com a garrafa o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente não vê esse costume muito no Brasil, né? No exterior as pessoas têm mais consciência com isso. Todo lugar tem água filtrada, todo mundo pega da torneira e todo mundo tem aquelas garrafinhas e andam com a garrafinha no trem, no ônibus, na rua. Isso eu percebo muito, principalmente nos Estados Unidos. Por que o Brasil tem essa dificuldade, né? As pessoas não têm essa consciência do tanto que é importante o consumo de água diário, só depois que passou mal, né? Assim, eu não tenho esse dado assim de que em alguns outros lugares as pessoas tomam mais ou menos, mas de uma maneira geral o Brasil é precário do ponto de vista do básico, né? Desde um saneamento básico, desde uma educação básica, desde de uma consciência do básico do que precisa ser feito. Então acaba que isso repercute Só a falta que a gente tem da água não ser Potável. gratuita, né? E potável já é Exato. um fator ruim, né? Então, assim, Com certeza. que é uma coisa que a gente tem que pensar aí para um Brasil melhor, né? Com certeza. Qualquer lugar que você for na Austrália, eu morei lá há muito tempo, restaurante, eles trazem a trazem água, a água. não Exato. cobram. Balada, mesma coisa, água grátis, só sei lá e pedir, o cara vai colocar pra você. Acesso, né? Eu acho que o ponto que a gente precisa muito no Brasil é a melhoria de acesso ao básico, né? Infelizmente, eu vejo muito isso aí, por ter morado fora, eu vejo que o básico aqui, ele não é básico. O básico você ainda tem que alcançar algum lugar para ter o básico. Sim. Você não nasce com o básico. Sim. Isso é muito Exato. ruim. A água é fundamental, né? E você que é médica, talvez seja uma pergunta boba, né? Mas surgiu Não aqui tem na minha pergunta cabeça. Se você não tem acesso à água potável como deveria ter, mas você quer beber água, está com sede, existe riscos quando você bebe a água não potável, que vem da torneira mesmo, mas que não é potável? A composição de sais da água pode não ser adequada e também contaminação, né? Então, acaba agora, em situações extremas, você está desidratado, vai ter que tomar água. Vai ter que tomar tem a água disponível. da torneira. Dá para melhorar o Brasil, né? Dá para melhorar o Dá para Brasil. melhorar bastante. Nós somos apaixonados por ele e acreditamos nisso. É isso aí. E eu queria voltar lá na história. Tá. Né? Medicina não é um curso fácil, é uma vocação. Você é de família que tem outros médicos? Como é que você fez essa escolha? Foi difícil? Qual foi o momento mais doloroso para você na sua carreira? Me conta um pouco por que a medicina e por que essa especialização. Tá. Eu escolhi ser médica aos 7 anos de idade, no leito de morte da minha avó. Uau! E minha avó teve um câncer cerebral e era mãe do meu pai, lá em Alagoas. E era pessoa assim que eu tinha um vínculo enorme. Então, eu tive uma sensação de impotência muito grande ali. E eu falei, talvez se eu fosse médica eu salvaria. Meus pais não são médicos, mas eu tenho 7 anos. E 7 você ficou com anos. esse sentimento de culpa, assim? Se eu não fosse médico, se talvez eu fosse médico? Não acho que não Como é de que era? culpa, mas, sabe, de talvez uma impotência e um pensamento de que, talvez se eu fosse médico eu pudesse ajudar melhor do que o que eu estou não podendo fazer aqui, né? Mas eu tinha 7 anos de idade, né? Então... E isso te impulsionou. Dali para frente Total, você falou, quero ser total. médica. E sabe que interessante? Depois eu descobri que o sonho da minha avó era ter um filho médico. Eu não sabia naquela altura. E aí, eu tenho tios não diretos. Aliás, a irmã da minha mãe é médica, que é minha madrinha, mas lá no Maranhão. E eu falei assim, desde criança eu sempre gostei de desafios. Aí eu falei assim, medicina é super difícil. Na época, fazer faculdade de medicina não tinha tanta faculdade disponível como tem hoje. E o processo, eu decidi aos 7 anos, e o processo ao longo da minha vida, especialmente depois, quando entrou no ensino médio ali, eu fui extremamente focada em querer passar... Biologia. Em tudo. Assim, eu tinha que aprender, porque quando você vai fazer faculdade de medicina na época, especialmente até hoje, na verdade, uma faculdade pública que é difícil de passar, não adianta você saber só a parte de química, biologia, não adianta. Você tem que ser muito bom, na verdade, em história, porque é onde... em humanas, ali, é o que te dá o detalhe do diferencial, né? E foi um vestibular extremamente difícil. Eu perdi meu primeiro vestibular, e aí eu passei no segundo, eu fiz faculdade estadual lá em Alagoas, e cismei de vir para Belo Horizonte fazer cirurgia geral primeiro, depois vascular.
E um ponto para mim que foi super difícil foi o primeiro ano de cirurgia geral. Eu tinha 1 ano que eu estava aqui em Belo Horizonte, eu tinha saído de casa, então já do ponto de vista pessoal, assim, extremamente desafiador emocionalmente, e minha mãe teve um câncer de mama. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade no primeiro ano de residência de cirurgia geral, que é um pré-requisito obrigatório para a minha especialidade. E aí eu pensei em desistir várias vezes. Várias vezes eu pensei em desistir. E o porquê que você pensava em desistir? Porque era difícil, é um curso que te desafiava, mexia muito com o seu emocional? Era ou por causa das extenuante, questões? extremamente extenuante, uma carga de trabalho grande, plantão e uma carga horária muito grande, fora os desafios ali de responsabilidade, né? E aí, estar distante da minha família e minha mãe doente foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas aí eu não desisti, aí eu continuei. Que bom que você não desistiu, parabéns. E aí depois eu fiz você entrou vestibular. para a faculdade com quantos anos? Com 20... Nossa, agora me pegou, viu? Acho que 22 para 23. Eu acho que tem isso aí que você falou, assim, de vocação. E eu acho que tem muito de personalidade também, sabe? Eu não... É difícil eu voltar atrás de algo que eu decidi que faça sentido. Para a minha vida, assim... se eu for abraçar algo, tem que fazer muito sentido para mim. Eu falo que tem algo que é muito forte para mim, que é o seguinte: para algo fazer sentido e eu ir atrás, tem que estar muito alinhado com meus valores, meus princípios, tem que, de certa forma, trazer reconhecimento e tem que ter um equilíbrio financeiro. E essas coisas elas não vão coexistir de cara, né? Mas, ao longo da minha trajetória, e assim, vou fazer 40 anos agora, e eu estava refletindo... esses dias eu falei, cara, tô orgulhosa porque eu tô chegando num ponto de um pacto que eu fiz comigo, assim. E eu fui arrancando e aparando arestas das coisas que não estavam tão alinhadas com meus valores, meus princípios. Eu acho que isso é um exercício eterno, né? Que a gente De vai... autoconhecimento, de Isso. busca de estar aonde te faz bem, né? Isso. Alinhar a mesma vibração. Isso, exato. A gente tem visto muito isso aqui com os nossos convidados, né? O mundo mudou muito, as pessoas hoje elas já sabem dizer não, elas sabem fazer escolhas e a partir da decisão as escolhas são diárias. Isso é muito interessante que a gente vê profissionais de todas as áreas falando a mesma coisa. Então é uma coisa real, é um apelo, né, por esse autoconhecimento, por essa busca desse autocontrole, de você se conhecer, saber o seu limite e até onde você vai. Meu terapeuta fala que a atividade mais difícil da vida é viver em paz, na verdade. Viver em paz dá trabalho, né? Viver em paz não é ficar numa rede deitado, porque provavelmente você vai chegar a um ponto que você vai estar descansado e vai ficar frustrado, né? Acho que viver em paz é muito sobre essa busca aí que você falou. Sobre essa busca. E muito interessante você, aos 7 anos, você saber que queria ser médica, né? Por mais que fosse numa situação não boa, né? Não tão Sim. boa, sua avó estava doente. Mas você teve aí anos para se preparar, né? Sim. Sim. Eu acho assim, talvez não, com certeza não foi uma escolha consciente, né? Foi algo... uma perda que aí são cisnes negros, que a gente tem falado muito sobre isso também. Os cisnes negros que aparecem na sua vida que, de alguma forma, mexem com a sua personalidade naquele momento. Então, se você tinha 7 anos, mesmo que você sonhasse em ser alguma coisa, aquela perda que foi esse cisne negro foi tão grande que desencadeou em você um desejo de compensar aquela dor, aquela frustração. Então, a gente acaba nos colocando em situações de cheque, às vezes muitos jovens só vão entender isso lá na frente, né? Você está com 50, 60 anos, por que eu fiz isso? E é muito legal, porque você encontrou um propósito a partir de uma dor, conseguiu seguir com ele, como você disse. Hoje, né, com 40 anos, você se sente feliz com você mesmo. Isso. Não foi só o gatilho foi esse cisne negro. Mas você encontrou também a sua realização. Sem Parabéns. dúvida. Sem dúvida. Agora, um outro desafio que eu vou te falar, assim, que faculdade, na residência, e que acompanha, na verdade, é o volume de informação. Era um volume de informação enorme e para algo entrar na minha mente tem que fazer muito sentido em termos de aplicabilidade. E esse foi o grande trunfo, na verdade, do projeto de educação, porque o lema é da teoria à prática efetiva. Sou anti-obesidade mental. Não adianta você ficar sabendo. Se você não aplica, aquilo não se torna uma ação, que não vai se tornar um resultado. Adorei. Obesidade mental. Obesidade. Nunca tinha ouvido. Você já tinha ouvido?
Excesso de informações. Obesidade mental. E aí você não consegue mover, porque você tem tanta coisa na informação. cabeça. E, na Como se fosse verdade, peso mesmo. essa questão da obesidade mental vem muito também do medo do ser humano de errar, né? Então, você fica o tempo inteiro ali se Buscando preparando, informação. preparando, e não vai para o campo de batalha. E você não acha que você está preparado nunca, né? Porque a informação ela é praticamente infinita na medicina. Exato. Né? Então, essa estruturação de conhecimento, quando eu fui fazer prova de residência, eu falava, isso não está cabendo na minha cabeça. Eu fui de maneira muito intuitiva. Eu estudei mapas mentais e aí eu ia desenhando as informações ali de forma a estruturar o conhecimento na minha mente. E eu fiz isso e faço isso, na verdade, na minha vida. E com isso eu consegui aprender a aprender. E quando eu aprendi a aprender, eu aprendi a ensinar. Aprender a aprender. Muito bacana. E você estava falando pra gente, você tem TDAH, né? Tem TDAH. Então você teve que aprender mesmo a Tive que aprender. aprender né? a aprender. Tem mesmo? Tem. Achei que era brincadeira. Não, tem mesmo. Tem mesmo. Mas você foi diagnosticado? Fui tardiamente e o psiquiatra falou para mim aqui, esquece, não vai tomar Vivance, você já sobreviveu. Já sobreviveu. E- Então você foi criando alguns Foi- métodos Total. para que se... É mais que intuitivamente, né? Sim. Foi, tipo, estratégias de sobrevivência que, na verdade, virou a minha força, na verdade. Assim, porque a gente acaba enxergando a vida de uma janela diferente. A forma... O olhar sobre a vida é diferente, perspectiva é diferente, a forma de observar, de colher a informação e transformar aquele aprendizado em conhecimento aplicável é diferente. E Você com acha isso que eu- emocionalmente você ficou mais racional? Esse jeito de aprender a aprender? Como é que Eu foi acho essa que traz estratégia? mais segurança, na Mais verdade. segurança. Mais segurança. Porque uma vez que você aprende como que você consegue captar a informação e tornar ela aplicável, te traz mais segurança, né? Acho que... E esse TDAH é uma coisa que é falada muito hoje em dia, né? 30 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso. Agora todo mundo tem TDAH, né? Não, eu falei, tanto que eu brinquei com ele, eu falei assim, não é TDAH da moda, não, o meu é raiz Usa mesmo. raiz. Quando que você foi diagnosticada? Você foi fazer medicina? Como é que você começou a despertar para isso? E quando você teve esse diagnóstico, como é que você se sentiu? Foi um susto? Me conta. Não, na verdade, o diagnóstico tem mais ou menos uns 4 anos. Então, eu era agitada, em tese. Simplesmente uma criança mais agitada, que tinha facilidade de aprender, mas que não conseguia ficar tão quieta. Eu era mais ou menos isso, mais hiperativa e com hiperfoco. Eu sempre tive... A minha atenção era muito guardada e para aquilo que realmente me interessava. E acaba que, com as escolhas que eu fiz na vida, é engraçado, que a cirurgia... Uma das formas de você conseguir sobreviver e melhorar o TDAH é sistematizar, é ter disciplina, foco, ter disciplina. você ter processos. E a cirurgia nada mais é do que isso. processo. Então, é um ritual, que, na verdade, para mim, todas as vezes que eu vou colocar a mão em alguém, é um ritual de tudo, assim. Do momento que eu paro, que eu lavo minha mão, que eu paramento, que eu... É tudo muito organizado. Então, isso é treino, como tudo na vida. Então, a cirurgia me treinou a organizar muita coisa também. Então, há uns 4 anos, foi na pandemia. Eu tive uma crise de ansiedade na pandemia, e aí eu procurei ajuda. E, nisso, ele falou, olha, você tem realmente um TDAH, mas eu não te indico usar nada para aumentar teu foco e tudo mais, porque você encontrou mecanismos de organizar a sua mente. E é isso, viver bem dá trabalho. Tem que acordar, eu tenho que malhar, eu tenho que comer direito. Os alimentos que me inflamam aumentam a ansiedade, o pensamento acelerado e tudo mais. Então, hoje é muito mais tranquilo. Viver bem dá trabalho. Dá Mas trabalho. todo mundo quer viver bem. Então, faça a sua parte. Sim. Porque a gente precisa de ter qualidade de vida e ter aí futuros, sonhos, e a gente só consegue fazer isso quando a gente vive bem com a gente mesmo. Autoconhecimento, mais uma vez, né? Não só autoconhecimento, mas gestão, né? Do corpo, da alma, do espírito. E mais uma vez a gente fecha aí hoje um programa Liderança e Entretenimento com essa profissional sensacional que deixou várias dicas para todas as mulheres que estão nos assistindo e homens também. Afinal de contas, a gente tem solução para tudo. Mais alguma coisa que você gostaria de deixar para a gente? Não, gente, foi uma delícia. E como você falou dos homens também têm varizes, tá? Vocês podem se cuidar.
Seu Julinho tem varizes, o pai do Julinho tem varizes e homens também têm varizes. E muitas vezes postergam o cuidado. Cuidado. Tá? Mas vocês também têm que se cuidar. E foi uma delícia, papo maravilhoso. Tenho certeza que levou para vocês informações de qualidade. E se a gente puder sair daqui com você tendo despertado para uma coisa que amanhã ou agora, após ouvir esse episódio, você possa fazer diferente, no mínimo você pode tomar água, diminuir a quantidade de açúcar que você está ingerindo, de alimentos inflamatórios, fazer um mínimo de atividade física e não adianta querer fazer uma mudança radical porque ela não é sustentável. Eu acho que a gente, como profissional de saúde, tem que espalhar saúde, não só cuidar de doença, né? A doença, quando está instalada, a gente resolve, a gente desfaz a infiltração, Fazer manutenção preventiva arruma a antes da casa, chuva. arruma a casa, mas a base realmente é um estilo de vida saudável, que é extremamente importante. Menos torresmo e mais atividade física. Mais atividade física. Muito obrigada, Lívia. Adoramos você aqui com a gente. Foi ótimo. Foi Liderança ótimo, muito bom.